Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Projeto Estúdio para o Enem, mais uma parceria da Organização Educacional Farias Brito. A aula hoje, introdução aos grupos vegetais ou introdução ao reino planter. Caro internauta, primeiramente a pergunta que a gente faz, o que é uma planta? O que é que vai fazer a diferença de uma planta para um organismo vegetal? Bom, vejamos, um organismo vegetal, ele vai ser dotado de célula vegetal, ele possui cloroplastos, ele vai possuir um pacote de organelas que outras células eucariontes irão possuir. Já uma planta, ela vai ter características marcantes que vai definir o seu reino. Observe aqui. Observe que as plantas, elas são organismos pluricelulares. Quando a gente coloca o termo pluricelular, imediatamente já vai estar excluindo o grupo de algas unicelulares. Um outro ponto marcante é que as plantas, elas têm clorofila como pigmento principal, ou seja, além do pigmento clorofila, vai possuir quem? Vai possuir carotenoides, vai possuir xantofilas, antocianinas, entre outros, sendo que a clorofila ela vai ser fundamental para a atividade fotossintética. Um outro aspecto do reino planter é que ela vai possuir a fibra de celulose na sua parede celular. Acontece que isso aqui vai ser um aspecto também que você vai encontrar em alguns grupos de algas. Amido, como principal material de reserva, também vai ser um aspecto marcante das plantas. Ou seja, até agora, pluricelular, clorofila como pigmento principal, celulose na parede celular, amido como principal material de reserva, são aspectos também que você vai encontrar no grupo das algas, entre elas quem? As algas clorófitas. Mas algo mais importante, vejamos aqui na tela, algo mais importante é que você vai ver é que as plantas elas vão ter a formação de embrião e esse embrião ele vai ser nutrido, ele vai ser alimentado, certo, por um tecido materno. É esse ponto que vai diferenciar as plantas das algas clorófitas, apesar de alguns autores ainda quererem rever esse ponto de algas verdes pertencer ao reino planter, ok? Vamos passar aqui a próxima imagem. Observe que as plantas elas se dividem em dois grupos básicos, o grupo das criptógamas e o grupo das fanerógamas. Olha, não precisa ficar naquela tensão em saber o que é criptógamas e o que é fanerógamas, Por quê? Porque a pessoa geralmente fala assim, não, criptógamas são plantas que não têm estruturas reprodutoras visíveis, as quais geralmente vão fazer a fecundação na água. Gente, o papo é reto, o papo é simples. Criptógamas são sem sementes e fecundação na água. Quando você fala sem sementes e fecundação na água, automaticamente você lembra de dois grupos. O grupo das briófitas e o grupo das pteridófitas. Observe, por exemplo, musgos é o maior representante do grupo das briófitas. Samambaias é o maior representante do grupo das pteridófitas. Ou seja, o grupo das criptógamas são aquelas que não têm a fecundação na água, a fecundação ocorre na água e são desprovidas de sementes, ok? Assim, você vai perceber que as criptógamas vão ter esses aspectos marcantes. O outro grupo, que é o grupo das fanerógamas. O grupo das fanerógamas são plantas que irão possuir o quê? Irão possuir semente e a fecundação desprovida de água. Esse grupo vai ser formado por quem? Pelo grupo das gimnospermas e o grupo das angiospermas. Quem vai ser o maior representante das gimnospermas? Os pinheiros. E quem vai ser o maior representante das angiospermas? As árvores frutíferas. Ou seja, você vê que classicamente o reino planter é dividido em 4 grandes grupos: briófitas, pteridófitas, gimnospermas, angiospermas, sendo que os 2 primeiros são aquelas que vão fazer a fecundação na água e não apresentam semente, daí porque são chamados de criptógamas, e os 2 últimos são aqueles que vão ter fecundação sem água e a presença de semente, daí porque são chamados de fanerógamas. Vejamos o outro slide. As plantas, elas para conquistar
o ambiente terrestre, tiveram que enfrentar alguns desafios. Quais são os desafios que as plantas tiveram que enfrentar para adaptar-se ao ambiente terrestre? Primeiro, tiveram que criar um mecanismo de impermeabilização para evitar o dessecamento do ambiente terrestre. Segundo, tiveram que criar um sistema eficiente de transporte de nutrientes. Terceiro, tiveram que bolar uma fecundação a qual não dependesse da água externa. Quarto, tiveram que criar uma proteção para o embrião, de forma que ele só pudesse germinar quando o ambiente fosse favorável. E quinto, eles tiveram que desenvolver uma estrutura que fosse capaz de promover uma rápida dispersão dessa semente, desse embrião, para diferentes pontos. Ok? Então você observa exatamente esses grandes desafios presentes para as plantas conquistar de forma eficaz o meio terrestre. Agora, qual seria então as vantagens do meio terrestre na conquista dessas plantas? Verifique que enquanto os seres vivos estão no meio aquático, existe uma limitação pela própria dissolução dos gases em solução aquosa. Quando o ser vivo vai para o ambiente terrestre, automaticamente aumenta a disponibilidade de gases para poder se desenvolver. Entre eles quem? O gás carbônico, fundamental para a atividade fotossintética, e o gás oxigênio, fundamental para efetivar a respiração celular aeróbia. Além do que, a densidade luminosa no ambiente terrestre é infinitamente melhor do que no ambiente aquático. Nós sabemos pelo princípio da física que quando a luz incide da água, você vai ter o quê? Você vai ter uma difração da luz. Você vestibulando, você internauta, você que é atento a esses detalhes, sabe, por exemplo, que a luz, quando atravessa os oceanos, atinge até uma certa profundidade. Por quê? Porque a luz vai perdendo a sua frequência à medida que vai atravessando uma certa profundidade. Tanto é que nós falamos de chamado de quê? De zona eufótica, zona disfótica e zona afótica. Ou seja, a zona eufótica é aquela que você vai ter uma boa luminosidade. A zona disfótica é aquela que você vai ter uma luminosidade intermediária. E a zona afótica, que é aquela que a partir dos 200 metros, você não vai ter nenhuma luminosidade. Assim, as plantas melhor se adaptam ao ambiente terrestre, porque praticamente você não vai ter esses problemas de refração para a luz. Outra vantagem também para o ambiente terrestre é que você vai ter uma melhor distribuição de minerais no solo, evitando quem? Uma concentração que venha gerar uma saturação ou uma hipertonicidade para a planta. Assim, o ambiente terrestre, ele oferece, ao mesmo tempo, grandes vantagens, mas também oferece desafios a serem enfrentados pelas plantas para se adaptar ali. E essa adaptação não foi um processo que ocorreu da noite para o dia, foi um processo que ocorreu durante milhões de anos, a partir do grupo mais básico das briófitas, até chegar à explosão, certo, do grupo das angiospermas. Observe. Você verifica aqui, por exemplo, que nesse gráfico aqui, você tem o grupo primitivo, algo parecido com as algas verdes, as clorófitas, e você observe que existe conquistas evolutivas em cada grupo aqui, certo? A primeira conquista vai ser quem? A formação de um embrião. O embrião surge pela primeira vez, certo? Formando quem? O grupo das briófitas. Ok? E você vai observar que a segunda conquista vai ser uma conquista de extrema relevância, que vai ser exatamente o quê? Vai ser a formação dos vasos condutores. Essa formação dos vasos condutores, essa formação de órgãos verdadeiros diferenciados e o domínio de uma planta chamada de esporófito irá aparecer aonde? No grupo das pteridófitas. Ou seja, as pteridófitas, além de ter vasos condutores, irão possuir formação de embrião. Agora, observe que uma grande conquista, observe aqui no slide, que uma grande conquista vai ser quem? A formação da semente. Por quê? Porque a semente vai proteger o embrião e vai fazer que esse embrião só venha germinar se o ambiente for favorável.
Para isso, é necessário também você ter uma fecundação que não dependa da água. E não é coincidência que a partir das gimnospermas você vai ter uma fixação, um grande estabelecimento no ambiente terrestre. Mas ainda faltava algo mais, porque a gente percebe que as gimnospermas, elas se desenvolveram, se fixaram no ambiente terrestre, mas elas não tiveram grande competência de fazer uma dispersão nesse ambiente. Né? A grande conquista, você vai observar que nas angiospermas vai se formar uma estrutura fundamental, que são as flores, e outra importantíssima, que são os frutos. As flores, elas são fundamentais por quê? Porque vai atrair elementos biológicos para fazer a polinização. As flores atraem os elementos biológicos através de 3 sentidos. Através da cor, através do odor e através do sabor. As pétalas vistosas, né, as substâncias odoríferas desprendidas pelas flores e o néctar são elementos que vão dar contrapartida para quem? Para que os elementos possam conquistar esse ambiente terrestre e promover uma grande expansão na Terra. Ok? Não é à toa que você vai observar que é o grupo de maior sucesso evolutivo, essas angiospermas. Observe, por exemplo, você tem uma ideia, que são 250 mil espécies de angiospermas face a 100 mil espécies dos 3 grupos reunidos. Ou seja, o reino planter tem algo em torno de 350 mil espécies catalogadas, sendo que dessas 350 mil espécies catalogadas, 100 mil são entre briófitas, pteridófitas e gimnospermas. E as angiospermas, sozinha, tem 250 mil espécies. Isso é comprovadamente um grande sucesso evolutivo. Mas a pergunta que não quer calar seria o quê? Quais seriam as razões do sucesso das angiospermas para rapidamente se expandir no ambiente terrestre, chegando ao ponto de voltar para o ambiente aquático? Primeiro, vai ser a flor diversificada. Você vai ter flor que vai atrair elementos como os insetos, você vai ter flor que vai atrair pássaros, você vai ter flor que vai atrair morcegos, você vai ter flor que vai ser polinizada pelo vento, pela água, né, até por moluscos, pra você ter uma ideia, certo? Outro ponto é a questão do quê? Do fruto, que o fruto vai proteger não só uma semente, mas várias sementes. Isso permite que uma grande dispersão para o ambiente, ok? Então vamos começar a trabalhar o primeiro grupo das plantas. Briófitas, também chamadas hoje de criptógamas avasculares. Calma, não precisa ficar decorando esses termos na biologia, principalmente esses termos na botânica. Primeiramente, criptógamos, já falamos aqui hoje. Criptógamos são aquelas plantas que não têm sementes e que a fecundação ocorre na água. E quando eu falo avasculares, são exatamente o quê? Sem vasos condutores de seiva. Ou seja, se você não tem os vasos que vão conduzir a seiva bruta, né, que é através do xilema, ou a seiva elaborada através do floema, a solução é que o transporte seja feito como? De uma célula a outra. A consequência disso é que elas serão plantas de pequeno porte, formando estruturas tais como rizóide, cauloide e filóide. Um outro aspecto no seu ciclo reprodutivo é que os gametófitos serão desenvolvidos e geralmente de sexos separados, enquanto que o esporófito vai ser reduzido, limitado a uma haste, uma cápsula e a produção intensa de esporos no interior dessa cápsula. Ok? Vejamos mais. Nos grupos das briófitas, nós temos 3 grupos clássicos: os antóceros, as hepáticas e as mucídeas, ou simplesmente termo adequado, musgos. Os antóceros é o grupo mais primitivo das plantas. Esses antóceros, eles vão ter o esporófito em forma de filamento, certo? Serão de pequeno porte e eles não vão desenvolver uma estrutura conhecida como protonema. O protonema é uma espécie, muito entre aspas, pelo amor de Deus, de um embrião que se desenvolve a partir da germinação do esporo.
É a partir, por exemplo, desse protonema que formar-se-ão quem? O gametófito masculino e o gametófito feminino. No caso dos antócitos, não existe a formação de quem? Né? Desse protonema. O número de espécies hoje gira em torno de então, 100 espécies. Um grupo intermediário é o grupo das hepáticas. As hepáticas é representadas pelo quem? Pelo grupo das marcantes. Observe aqui no quadro aqui, que você vai ter exatamente os exemplares. Você vai verificar que aqui, você tem quem? Você tem a marcante. Essas estruturas aqui são quem? Chamados de gametóforos, né? São estruturas que as quais irão produzir quem? Os gametas e terão quem? Os seus gametófitos. Esse grupo aqui, das hepáticas, elas vão ter os esporófitos bem horizontais, tá ok? E vão fazer reprodução através de quem? Reprodução assexuada por propagação vegetativa através de estruturas chamadas de propágulos e conceptágulos. Finalmente, o grupo de relevância, temos quem? Temos o grupo dos musgos. Os musgos são quem? É exatamente o grupo representativo, muitas vezes chamadas de briófitas verdadeiras, e hoje elas contam quem? Com um número bastante elevado de espécies. Tá ok? Esses grupos aqui de briófitas são os grupos que vão ter a maior relevância, certo? Dentre as criptógamas avasculares. Vejamos outro slide. Uma estrutura típica delas, observe aqui. Você vê que as briófitas, por exemplo, elas vão ter o gametófito haploide, que é exatamente essa porção aqui esverdeada, com seu filóide, com seu rizoide e com seu cauloide. Você observe também que no gametófito feminino projeta-se quem? Uma haste e nela também vai ter quem? Uma cápsula. O conjunto desta haste com essa cápsula caracteriza quem? O esporófito, que é uma estrutura 2N, estrutura diploide, ok? Então, uma típica briófita, gente, é essa aqui. Ah, professor, e me diga uma coisa, qual o tamanho mais ou menos, né, de uma briófita? Bom, uma briófita típica, né, como essa aqui, ela não chega a ser o tamanho de uma presilha de uma caneta. Existem alguns casos, né, de briófitas, por exemplo, elas podem atingir até 14 centímetros, né? No caso, é um grupo de briófitas que você vai encontrar na região australiana, que inclusive vai ter até células diferenciadas que vão funcionar como se fosse uma espécie de vasos condutores, ok? Mas, em média, é o quê? O tamanho de uma tampa de uma caneta, tá certo? Vou passar aqui. E o ciclo reprodutivo delas? Observe que o ciclo reprodutivo, o que é que você vai ter? Observe que o ciclo reprodutivo, quem vai ser desenvolvido vai ser quem? Os gametófitos. E quem vai ser reduzido vai ser quem? O esporófito, tá certo? Ou seja, o gametófito masculino, ele vai produzir um gameta chamado de anterozoide, vai nadar em direção à osfera, que é o gameta feminino. Ou seja, a água aqui vai ser condição fundamental para que haja o sucesso do deslocamento. Agora, vale lembrar que a função dessa água vai ser quem? Duas funções. Primeiro, vai ser o meio que vai viabilizar a navegabilidade do anterozoide. Segundo, a água vai dissolver substâncias que vão atrair o gameta masculino para essa fecundação. Assim, uma vez feita a fecundação, você vai ter quem? Você vai ter a formação do embrião, que vai ser depois o esporófito jovem. Esse vai crescer, forma a sua cápsula, e dessa cápsula aqui no esporófito adulto, serão liberados quem? Serão liberados os esporos. Esses esporos germinam no solo, formam o protonema, que é uma estrutura em forma de filamento, e a partir dele vai formar o quê? Novos gametófitos. Ok? Então, vamos dar uma rechecada nesse ciclo aqui para ver se ficou bacana. Você vai ter, primeiro, os gametófitos desenvolvidos, seja o feminino, seja o masculino. Gametófito é uma peça haploide, cuja função é o quê? É produzir gametas. O gametófito feminino produz o gameta feminino, chamado de osfera. O gametófito masculino produz o anterozoide, que é o gameta masculino. Faz a fecundação,
forma-se o zigoto para depois formar o embrião. Esse embrião irá dar origem a quem? Ao esporófito. Esse esporófito é a planta que produz esporos. Aonde? Na cápsula. Como é que se libera? A partir da abertura, né, do seu opérculo. E esses esporos vai ter o único papel de quem? De germinação. Então é isso que nós temos para falar acerca de briófitas. Vejamos o grupo das pteridófitas, que agora são chamadas de quê? De criptógamas vasculares. Observe que são plantas de grande porte, já tem um porte um pouco maior. Você vê, por exemplo, aqui a maior das pteridófitas. Aqui, gente, nós temos o chamado quê? Samambaia açu. São plantas que vão ter como conquista vasos condutores. Já vai ter esse médio porte, permitindo a formação de quem? De raiz, caule e folhas. Obviamente não vai ter formação de frutos, semente, muito menos flores. Ok? Esse esporófito agora passa a ser a planta desenvolvida, vai produzir uma peça chamada de soros, e o gametófito ele passa a ser reduzido, hermafrodita e independente, denominado de prótalo. Quais são os grupos que vão compor as pteridófitas? Você vai ter as psilófitas, que é o grupo mais primitivo. Essa primeira imagem aqui você vai ter quem? As psilófitas, tá certo? Elas, na prática, são chamadas mais de pteridófitas porque vai ter vasos condutores, mas as estruturas dela lembram bastante quem? Briófitas mais desenvolvidas. Temos aqui ao lado o grupo das esfenófitas, ou também chamada de artrófitas. Esse grupo já foi grandes florestas no período carbonífero, que depois, atualmente, elas formaram quem? As jazidas de carvão mineral. Temos as pterófitas ou pteridófitas verdadeiras, a qual você tem um exemplo, a samambaia, e aquela do começo, que é a samambaia sul. E, finalmente, nós temos o grupo das licopodófitas ou licopodíneas, que é o grupo mais desenvolvido das pteridófitas, cuja característica é o quê? É a formação de esporo masculino e de esporo feminino, né? Elas vão ter um ciclo heterosporado, inclusive elas são, na prática, elas seriam quase que uma gimnosperma, se não fosse um pequeno detalhe, a ausência de sementes. Vejamos as estruturas das pteridófitas. Bem, a partir desse ciclo reprodutivo das pteridófitas, observe que elas vão ter quem? Você vai ter o esporófito desenvolvido, na sua folha você vai ter vários folíolos, e dentro deles você vai ter quem? Você vai ter os soros. Esses soros, eles contêm esporângios. Esses esporângios, eles irão liberar os esporos. O esporo germina e vai formar o gametófito hermafrodita, chamado de prótalo. Prótalo cordiforme, por quê? Porque ele vai lembrar exatamente um coração, ok? A qual, nessa porção superior, você vai ter a porção feminina e abaixo a porção masculina. O que é que acontece? Você vai ter uma fecundação do tipo hidrogâmica. De novo, o anterozoide vai navegar em direção à osfera, fazendo quem? O zigoto. Esse zigoto, por sua vez, vai formar o embrião. Esse embrião irá germinar, formando assim um novo esporófito. Ou seja, você vai ter o esporófito desenvolvido, dominante, produtor de soros, que vão produzir milhares de esporos. Esses esporos vão formar um gametófito, que agora ele é reduzido, ele é hermafrodita e ele é independente, chamado de prótalo. Esse prótalo, por sua vez, irão produzir, na sua porção feminina, que é o arquegônio, o gameta feminino, que é a osfera, né? E na porção masculina, chamada de anterídeo, irá formar quem? O anterozoide. O nadado anterozoide irá fecundar a osfera, formando o zigoto dentro do prótalo. Esse zigoto vai formar um embrião diploide. Esse embrião, por sua vez, irá formar um esporófito jovem, e esse esporófito jovem formará quem? Um novo esporófito. Assim, nós temos o ciclo das pteridófitas. Bem, caros internautas, então recapitulando, você vai ter, no reino plantae, 4 grupos: briófitas, pteridófitas, gimnospermas, angiospermas. Os 2 primeiros são criptógamas. O que são criptógamas? Sem sementes, fecundação na água. E os 2 últimos são fanerógamas. O que são fanerógamas? Com semente, fecundação sem água. Nos 2 primeiros, temos as briófitas,
que elas vão conquistar o ambiente terrestre discretamente, né? Formando o embrião, formando estruturas já mais fixas no ambiente terrestre úmido, tendo o gametófito com uma fase mais desenvolvida e o esporófito com uma fase reduzida. Fecundação continua sendo na água, né, onde o anterozóide da briófita vai deslocar-se em direção à oosfera, atraído por substâncias que vão ser liberadas pela porção feminina, forçando assim quem? Um esporófito que vai ser dependente do gametófito feminino. Já nas pteridófitas, o que você vai observar? O esporófito é a fase mais desenvolvida, você vai ter a produção de soros, onde esses soros vão produzir centenas de esporos, onde cada esporo desse vai formar quem? Um gametófito hermafrodita independente, chamado de protalo. Neste protalo, você vai ter a porção masculina, que é o anterídeo, e a porção feminina, que é o arquegônio. A porção masculina libera anterozóide, que na direção à osfera, lá no arquegônio, faz a fecundação. Fez a fecundação, forma o embrião em cima do protalo, e assim vai formar o quê? Um novo esporófito. Bom, espero que assim possamos o quê? Ter tirado algumas dúvidas acerca dos grupos vegetais, e assim esperamos também que vocês estejam na próxima aula para tirar dúvidas sobre a aula de quê? De gimnospermas, estruturas, características e ciclo reprodutivo. Muito obrigado, boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada. Pronto, Wesley.